Opa, querida! Tudo bem? Você já se sentiu sozinha? Muitas vezes parece que as respostas não vêm, como se você fizesse tantas coisas, mas não sai do lugar. É um aperto no coração, é um vazio que muitas vezes consomem a nossa mente, a nossa vida. São incertezas que muitas vezes bloqueiam a nossa fé. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cansaço espiritual, quando o coração aperta, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode vencer toda essa incerteza, todo esse medo? Eu falo para você porque eu já me senti assim. E não foi fácil, principalmente para nós mulheres, principalmente quando a gente tem aquele princípio cristão. Às vezes a gente se sente em pecado, mas eu quero explicar para você alguns pontos importantes para que a gente possa vencer todos os dias. Então fique comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, clica ali, se inscreva, ative o sininho para receber as mensagens que lançaremos e fique conosco até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza de que Deus falará ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. A Bíblia, ela relata vários personagens bíblicos, mas eu quero colocar para você um deles que me fez pensar em vários pontos para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então eu quero falar para você hoje sobre o profeta Elias. Quem foi Elias? Um grande homem de Deus, um profeta que fez coisas inimagináveis, uma boca ativa em seu tempo. Ele realmente fez a vontade de Deus. Mas teve um momento em que Elias, ele desafiou, ele provou quem era Deus. Só que Jezabel não gostou daquilo e ela mandou matar todos os profetas. Elias, ele se sentiu com medo e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. E lá, naquele momento de solitude, ele pediu pela sua morte. Ele preferiu morrer. E mesmo Elias fugindo, Deus não o abandonou. Deus não o deixou sozinho. Ele proveu água, ele proveu alimento para que ele se levantasse e continuasse. Às vezes, a gente se sente incompreendida, sozinha, abandonada. E são os nossos pensamentos que afloram, que fazem com que a gente se sinta limitada. Mas eu quero colocar alguns pontos bem importantes para que a gente possa entender como a gente pode vencer todas essas limitações que se levantam contra as nossas vidas. Acúmulo de atividade e descanso real. Muitas vezes estamos tão envolvidas com o ministério, com o nosso trabalho, com a família, que esquecemos de descansar. Você precisa saber que o nosso corpo, ele precisa de um descanso para que ele renove a sua energia, para que a nossa mente se renove. Se até Deus descansou, isso está lá em Gênesis, onde fala que no 7º dia Deus descansou, ele nos mostra que nós precisamos de um descanso, um tempo de nos desligar de tudo para que a gente possa recarregar a nossa energia. Então não se sobrecarregue, não queira dar passos maior que a sua perna, não exija tanto de você, porque muitas vezes esse cansaço é porque a gente quer estar ali o tempo todo, a gente quer fazer tudo para todo mundo e a gente esquece que nós precisamos ter o nosso tempo de descanso. O segundo ponto
São culpas não resolvidas ou pecados ocultos. Muitas vezes estamos carregando os fardos do passado, sentimentos que foram ocultados, pecados que não foram confessados. E isso acaba gerando em nós algumas expectativas irreais. Por quê? Quando a gente não expõe para Deus aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que muitas vezes nos paralisa, que nos coloca o medo, aquilo que faz a gente muitas vezes até duvidar da nossa fé. A gente precisa falar para Deus, a gente não pode achar que sozinha a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas. A gente tem um Deus que é por nós. Por isso, se você tem alguma culpa dentro de você, de algo que você tentou e não deu certo, de algo que você queria fazer, mas foi bloqueada, de algum fracasso, de algum sonho que você tinha vontade de realizar, mas acabou deixando de lado, algum pecado que você não expôs para Deus. Isso também vai gerando em você alguns bloqueios, algumas cargas. E essas cargas são os pesos que muitas vezes a gente tem carregado. Você já viu alguém na academia usando aqueles pesos na perna para fazer exercício, né? Vamos fazer uma comparação. Muitas vezes os nossos traumas, os nossos medos, as nossas culpas, ou até mesmo os nossos pecados não confessados, eles são como aqueles pesos que conforme a gente vai andando, vai gerando em nós um cansaço maior, uma dor maior. Então, querida, não carregue aquilo que não é seu. Entregue aos pés de Jesus, entregue na cruz mesmo, sabe? Tem momentos que a gente vai ter que chegar diante de Deus e ser sincera, com ousadia, sem medo, sem reservas. Como dizem, né? Sem papas na língua. Não quer dizer que a gente vai chegar de todo jeito. Mas a gente precisa rasgar o nosso coração e colocar diante de Deus de verdade tudo aquilo que impede a gente de avançar, tem tomado a nossa vida e tem nos levado para um fundo de um poço. Você precisa falar para Deus, porque é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai nos socorrer. É Ele que vai mandar o recurso para nos tirar do deserto, para nos tirar daquela situação de morte. O terceiro ponto é a falta de intimidade com Deus. Entenda que intimidade não tem a ver com o tempo que você está na igreja. Não tem a ver com o tempo que você está servindo as pessoas. Intimidade com Deus é o seu tempo com Deus. Seu tempo de devocional, seu tempo de oração, da leitura da palavra, da meditação, é o seu tempo, só você e seu Pai. Esse é o momento de intimidade. É nessa intimidade com Deus que a gente consegue abrir o nosso coração para receber aquilo que Ele tem para a gente. É nessa intimidade com Deus é que Ele vai trazer clareza para a gente. Então não ache, não se engane que estar 24 horas na igreja significa que você é íntimo de Deus. Intimidade é relacionamento.
Então você precisa ter relacionamento com seu pai. Você precisa conversar. Você precisa desejar, ansiar por estar com ele, por estar na presença dele, porque é só na presença dele é que a gente se sente forte. Mesmo com o coração quebrado, arrasado, destruído, é só na presença dele que a gente se sente forte. É onde a nossa fé ela é recarregada para que a gente possa vencer os nossos desafios. O quarto ponto é desequilíbrio emocional. Quando o nosso coração está cansado, a gente não consegue. A gente começa a distorcer. As nossas emoções começam a falar mais alto do que a voz de Deus. E isso é um verdadeiro perigo. Porque a gente vai dar mais ênfase nos problemas, nos fracassos, nos bloqueios, nos traumas, do que naquilo que Deus tem para nós. Suas promessas, a sua verdade de quem a gente é em Deus. Então, se você voltar para o terceiro ponto, quanto mais você se conectar com Deus, não tem a ver com o seu tempo, né? Tempo grande, vou ficar 3 horas, 5 horas orando. Tem pessoas que têm essa qualidade, tem pessoas que têm essa comunhão, mas não é esse tempo que você vai ficar recluso. Mas o seu tempo com Deus é no seu dia a dia, quando você levanta, quando você vai tomar banho, quando você vai fazer suas refeições, quando você vai trabalhar, quando você está no ônibus, no carro, na rua, na academia, na faculdade, na escola. Não sei aonde, mas são nesses momentos que você precisa se conectar com Deus, pedir Deus a direção para que Ele possa caminhar contigo nas tomadas de decisões, aonde quer que Ele esteja, aonde quer que você esteja, que Ele possa estar com você. É essa conexão, saber que você está ali, mas que você não está sozinha. Então, quanto mais você buscar em Deus ajuda, ter essa conexão, fica mais fácil de você se relacionar com Ele. E aí, automaticamente, mesmo que todas as diversidades, mesmo que o dia tenha sido terrível, você sabe que você pode abrir o seu coração e falar para Ele tudo aquilo que tem te bloqueado, tudo aquilo que tem te limitado, que não está dando certo, para que Ele possa te dar as estratégias certas. Deus é um Deus super criativo. Peça a criatividade de Deus, para que você possa vencer os teus medos, para que você possa conquistar, para que você possa avançar. Então não deixe as suas emoções aflorarem sem antes você estar conectada com Deus. Porque estar em Deus é a melhor coisa. Estar na presença dele é o melhor remédio, o maior alívio. E mesmo estando em Deus, peça para que Ele coloque ao seu lado pessoas para que possam te ajudar. Pessoas para que você possa conversar. Também pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente acaba querendo vencer sozinho. Mas se fosse para vencer sozinho, o mundo seria só você e o mundo, né? Mas se o mundo tem mais pessoas, é porque Deus sabe que a gente precisa das pessoas para nos ajudar a vencer. Lá em Mateus 11, 28, diz assim, ó. Deixa eu pegar a Bíblia que fica mais fácil para a gente poder ler aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais uma vez, Jesus está nos falando para que a gente possa dar um passo de fé,
Não é momento de você se isolar, não é momento de você fugir. É o momento de você dar um passo de fé. Eu sei que tá difícil, mas você precisa confiar em Deus. O versículo diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos traz descanso para a nossa alma, ele nos traz alívio, ele nos traz alegria, ele nos traz direção. Então, eu quero que você anote, pode ser num caderninho, numa agenda, num rascunho, mas não perca esse papel, para que você use ele como um exercício mesmo, sabe? Todas as vezes que você se sente desnorteada, você olhe para essas dicas e consiga achar um curso. Então vamos lá. Primeiro ponto você deve anotar essa frase aí. Tire um tempo para descansar na presença de Deus sem pressão. Descanso já fala, relax. Temos que descansar, sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa obrigada, mas que a gente se desconecte e tenha o prazer de estar em Deus. O segundo ponto, busque consolo nas palavras, mesmo que pouco por dia. Tenha um tempo para você ler, nem que seja um versículo, nem que seja uma frase, um capítulo, mas é importante você ter esse tempo de ler a palavra, porque a palavra ela nos traz luz, ela nos traz clareza. Quarto, né? Quarto não, terceiro ponto. Falar com alguém de confiança e pedir oração. Seja seu pastor, sua pastora, seu líder, sua líder, um amigo, uma amiga, mas que seja uma pessoa que vai te ajudar, que vai poder te dar as palavras remas, que vai poder orar com você. Aquela pessoa que você sabe que você pode confiar. Agora sim, o quarto ponto. Pratique a gratidão e se lembre do que Deus já fez. Seja grato por aquilo que Deus já fez na tua vida, por aquilo que Deus já te proporcionou. Seja grato pelo ar que você respira, por você estar de pé, por você ter uma família, uma casa, ter o que comer, por você ter amigos. Tantas pessoas não têm nem 1% daquilo que você tem. Então seja grato. Quanto mais a gente pratica gratidão, mais isso transborda dentro do nosso coração. E por último, reavalie suas prioridades da vida e o que está drenando a sua energia. Então faça uma listinha daquilo que é positivo e daquilo que não é positivo. Aquilo que está te ajudando a ser uma pessoa melhor, de ser um cristão, uma cristã melhor, uma filha de Deus melhor. E aquilo que tem tirado a tua paciência, aquilo que tem tirado o seu foco em Deus, aquilo que tem consumido a sua vida. E coloque diante de Deus, porque é somente Deus para te trazer clareza nessa situação. Então, querida, foque nas coisas de Deus. Quando você se sentir cansada, respira fundo. Olhe para a palavra de Deus. Fale com Deus. Mas não desista. Você é muito importante. A sua vida tem valor.
Não se menospreze, porque você é preciosa aos olhos do Senhor. Você é filha amada, escolhida. Então não se sobrecarregue. Tem um tempo para você, um tempo você com Deus, um tempo com a sua família. Não exija tanto de você. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe sua vida, os seus sonhos, os seus planos. Que Deus aplane seus caminhos. Que Deus te dê direção, mas que Ele possa te trazer o conforto e o consolo nesse momento de solitude. Mas assim como Elias, que se isolou na caverna, Deus mandou o vento, mandou o trovão, mas Deus veio diante dele com a sua voz mansa para lembrá-lo de que ele não estava sozinho, de que mesmo com todas as dificuldades que ele passou, com todos os medos, com todas as incertezas, ele não estava sozinho. E você também não está sozinho. Você vai vencer e Deus vai te dar uma nova direção. Confia,